Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast A Vida no Esporte. É com muita alegria que hoje nós trazemos para vocês alguém do público feminino. Aqui o podcast A Vida no Esporte dá voz à mulher. E sem sombra de dúvidas, hoje a nossa convidada vai trazer conteúdos, vai trazer vivências, vai trazer experiências para que você também, mulher, possa se inspirar, possa se empoderar, possa alcançar o seu mercado aí de trabalho. E olha só que esse mercado de trabalho que ela atua, normalmente, né, é um esporte de público predominante masculino, né? Sim. Então, normalmente, quando se trata do futebol em especial, as pessoas já estão vislumbrando o futebol masculino. Mas olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você sabe que o futebol feminino cresceu e a mulher ganhou esse campo, ela ganhou esse direito e ela também pode, ela se destaca, ela também encanta e brilha nos gramados como muitos homens também. Dr. Carlos, que privilégio nós temos hoje de estar recebendo aqui no nosso podcast a Kelly. Seja muito bem-vinda, Kelly. Seja muito bem-vindo você que nos acompanha. Nosso podcast, Kelly, é sobre saúde mental, saúde emocional, alta performance e espiritualidade. A gente fala que é um podcast direcional e educacional. Quantas meninas que têm o sonho de se tornarem uma jogadora profissional de futebol, ou de vôlei, ou de basquete, querem se inserir no esporte, mas não sabem como, porque ainda, infelizmente, por parte de alguns, existe algum preconceito. Mas hoje você está aqui para provar que, sim, é possível a mulher também ter ter espaço também no esporte, né? Claro, sem sombra de dúvida. E como eu acho que nós já foi quebrado esse tabu, né? Porque as mulheres realmente ganharam esse direito por competência. Sim. E a gente está vendo hoje como tem sido. Kelly, você jogou, né? Você foi atleta profissional. Hoje você está na parte como auxiliar técnico ali no Santos. E eu quero fazer essa primeira pergunta para você, relacionado a quais foram assim os desafios, né, ao ingressar na profissão. Primeiro, suponho, né, por entender um pouco do que você pode ter passado. Por exemplo, olha, Kelly, não dá, isso não é coisa de menina, futebol é coisa de menino. Não sei, estou supondo, mas eu gostaria de ouvir você. Antes, seja muito bem-vinda, fica à vontade, entrega o que está no seu coração, mas quais foram assim, os desafios do início, né, da sua carreira no futebol feminino? Primeiramente, obrigado a vocês ao convite, um privilégio enorme poder participar aqui. Quero dar um oi também para o pessoal que está acompanhando. Então, você falou que hoje as coisas melhoraram, né, no futebol feminino e realmente hoje a gente vive um outro cenário. Então, um tempo atrás era um ambiente completamente masculino, machismo, preconceito. E desvalorizado completamente, não tinha transmissão, não tinha lugar para treinar. Enfim, era muito, muito, muito difícil sonhar e imaginar que daria para viver do futebol feminino. Mas, ainda assim, eu sonhava e queria jogar. Na verdade, eu não tinha nem ideia se seria profissão, porque eu não tinha ninguém para me espelhar na época, não era uma profissão. Uhum. Mas eu gostava muito de jogar. Brincava, jogava até mesmo sozinha, na quadra, chutava num gol, corria, defendia, chutava no outro, porque era o que eu gostava de fazer. Enfrentei dificuldade em casa, que meu pai não gostava, não queria. Não, filha mesmo? Minha, olha, jogando futebol, não vai jogar. Uhum. E minha mãe apoiava o tempo todo, que minha mãe sempre gostou de esporte, ela
louca pelo futebol. E ela falava, não, vai jogar sim, é claro que ela vai jogar. Então, se tinha que autorizar, eu falava, a gente vai autorizar, convencia ele. Então, a dificuldade já começou em casa, foi uma barreira. Tá. Conforme eu fui crescendo, seleção de base, Santos Futebol Clube, aí meu pai minha filha, a jogadora. E as coisas já foram mudando também na cabeça dele. Mas o começo bem, bem, bem difícil por um contexto geral. E trilhando essa pergunta, quem é a Kelly na sua essência? Onde a Kelly nasceu? Quem inspirou a Kelly no esporte? Fala um pouquinho da pessoa da Kelly. Eu nasci em São Paulo e desde 7 aninhos, 8 aninhos, eu já gostava ali, como eu falei, de jogar, de brincar, de estar em uma quadra. E eu, como poucas meninas da minha idade, hoje eu tenho 38 anos, fiz inclusive essa semana. Parabéns. Obrigada. Obrigada, gente. Completei essa semana e desde os 11 eu tive um clube de base para jogar, tipo, que era completamente raro na época. E justamente nesse clube eu tive uma treinadora chamada Magali. Na época ela era bem famosa por investir ali na base, nos talentos, tanto de São Paulo ou outros estados que ela trazia. Tinha uma casa do atleta ali e mantinha. Então, com ela, eu dei os meus primeiros passos no esporte e também foi moldando a minha essência, moldando o meu caráter. Tive a oportunidade de conhecer Jesus através da vida dela, das igrejas ali que as meninas do time frequentavam. Então, isso foi fazendo eu me transformar naquele que eu sou hoje, de essência de nova, assim mesmo. E ela era muito rígida, a gente falava, nossa, Magali é brava. E ela falava assim pra gente, se você sabe que uma coisa não presta, nem experimenta. Se você experimentar e gostar, como você vai fazer para largar depois? Então, tem coisas que ela foi falando e foi me marcando assim, e formando meu caráter, me aperfeiçoando. Eu via nela, tipo, uma segunda mãe, uma mãezona ali mesmo. Claro que tinha todo o respeito, assim, temor. Mas depois que eu cresci, tanto no esporte ali, no futebol, fui me tornar profissional, quanto na vida, eu pensei, Deus é tão bom comigo que me deu a oportunidade de começar com ela. Para eu não me vislumbrar, não me perder, não ir para caminhos errados, porque eu tive uma boa base ali no começo, no geral. E como que você foi parar no Santos, assim, tipo, esse percurso, você acabou de falar que não teve o apoio do seu pai, mas teve o apoio da sua mãe. E como que foi convencer o teu pai a aceitar você ser uma jogadora, ser uma atleta? Por que eu faço essa pergunta? Porque eu acredito que tem bastante meninas hoje que passam a mesma dificuldade que você passou também. Às vezes tem o apoio do pai e da mãe, às vezes você tem apoio de um, ou às vezes não tem apoio de nenhum, de ninguém, está lutando sozinha. Então, como que você soube lidar com essa situação? Eu fui até nova pro Santos ali, quando eu tinha acabado... Eu estava prestes a completar 18 anos. Eu fui para Santos e... Nessa época, como eu falei, meu pai, quando ele foi vendo que as coisas iam dando certo, eu tinha acabado de participar ali da seleção sub-20. Então, ele viu, nossa, minha filha deve ter algum talento, porque no meio de tantas garotas conseguir ir para a seleção. E eu tive a sorte maior ainda que o Santos é o time do coração dos dois. Meu pai muito santista, minha mãe muito santista. Então, quando eu falei Santos para ele, opa, onde tem que assinar? Que dia? Como que você vai e tal? Porque ele doido pelo Santos desde sempre. E aí eles conheceram a estrutura, como era, porque tipo, eu acabei de me tornar maior de idade. Então, para morar fora de casa, estar com outras meninas, então houve todo esse processo para ganhar a confiança deles, eles saberem que eu estava realmente ali segura e consegui embalar. E no começo eu confesso que eu era tão apaixonada por esse meu primeiro clube, que é o Clube Atlético Juventus, da treinadora Magali, que eu falei, que eu tinha certo receio. Eu falava, é bom, vou ir para um time de camisa, mais expressão, é o Santos. Só tem um único problema, que é morar lá. Então, isso para mim era uma barreira.
Mas hoje eu não sei me ver longe de Santos. Tipo, a cidade de Santos me pegou de um jeito ali que eu ia para um clube e voltava e falava, não, meu lugar é em Santos. E o interessante, né, Ricardo, que nós já recebemos outras mulheres também no nosso podcast. A Fofão, a nutricionista Carol, a doutora Amanda. Mas ela é a primeira atleta no futebol. Você é a verdade. primeira atleta do futebol que nós estamos recebendo aqui no podcast. Então eu tenho certeza que o seu depoimento, a sua história, a sua vivência vai ajudar muitas garotas, muitas meninas. Porque a gente entrevista ex-atletas, atletas em atividades, e a gente vê que quando há um distanciamento que é natural, sai de uma cidade A, vai para uma cidade B, se alojar desde criança, eles, homens, já sofrem. Eu fico imaginando uma mulher, né, que tipo tem a necessidade desse acolhimento, é mais, digamos assim, mais vulnerável, não sei se eu posso usar essa palavra. Como que você soube lidar, né? Tipo, poxa, eu vou ter que sair da casa dos meus pais, eu estou me inserindo no esporte que na época era mais difícil do que nos dias atuais. Como que ficou o seu emocional, sua mente, para você lidar com tantas essas informações bem cedo? Eu sempre tive, graças a Deus, muitos amigos, amigas. Então, ali, quando eu chego no Santos, eu já fiquei amiga das meninas ali do time em geral. Mas eu acho que o que me deu base, que me fez suportar mesmo, foram os meus amigos da igreja. Que estava ali próximo e sempre me apoiando em tudo, tanto dentro de campo. A vida de atleta, às vezes, a gente, né, não tá fácil, a gente não vai estar jogando sempre, a gente não vai ser só titular, a gente às vezes não vai ser nem reserva, às vezes a gente não vai nem pro jogo. Então, era difícil o dia a dia. E nesses amigos da igreja, no pastor, na esposa do pastor, eu tinha suporte, eu tinha o acolhimento ali de não ficar só ali dentro da bolha, porque o futebol, se você só vive ele, só respira ele, a cabeça pira. É verdade. Não dá, você tem que sair um pouco, tem que respirar. E também eu fui conhecendo mais a palavra de Deus, fui estando mais próximo de Deus. Então, tudo que eu fazia, eu via pontos positivos. Tirava das situações ruins pontos positivos. Justamente por andar com amigos que me aproximavam de coisas boas. Então, acho que se eu puder falar alguma coisa que facilitou, mesmo eu nova, distante de casa, mulher ali, sozinha, foram os amigos, companhia de grandes amigos da igreja fora do clube e no clube as próprias meninas que foram me dando todo o suporte, todo o apoio que eu precisava. Muito importante esse suporte, esse apoio de uma igreja, um pastor local, de boas amizades que vão te influenciar para o bem, que vão fazer você sempre desejar crescer e buscar aquilo que de fato importa e merece a dedicação. Isso na vida, isso no esporte, isso para a gente poder entender que nós somos criados para se conectar com aquilo que é eterno, com Deus, voltando-se para Ele, entendendo que por Ele, para Ele, são todas as coisas. Você fala sobre a importância das boas influências e das boas amizades, né? Hoje nós vemos que realmente existe uma grande necessidade de referências positivas, né? Na liderança no geral, em todas as esferas da vida. Às vezes nós não encontramos essa boa referência dentro de casa. Isso aconteceu comigo. Eu digo em relação ao meu irmão, que abertamente todo mundo sabe do problema que o meu irmão teve lá quando eu tinha 8 anos de idade, enfim, depois que meu pai morreu. Eu cresci em um lar onde eu buscava referências, porque eu tinha perdido meu pai também tão muito jovem, mas eu tinha referências duras e complicadas no bairro, no dia a dia. E hoje não é diferente na sociedade. Nós estamos vivendo diante de uma sociedade doente, problemática, com falta de boas referências. E para você, ouvindo você falando sobre você se rodear de boas referências, de bons amigos, que inclusive te chamavam para ir para a igreja, né? E que você procurava se aproximar cada vez mais de Deus, sempre ouvindo os conselhos pastorais, ouvindo a pastora. Kelly, desde quando isso começou?
essa sua busca e esse entendimento por Deus, de querer Deus, de se aproximar de Deus, de estar rodeada de pessoas que também amam a Deus? Desde quando isso começou? Então, quando eu estava ali no Clube Atlético Juventus, que foi meu primeiro clube, eu com 13 anos, as meninas já gostavam de cantar louvores, gostavam de fazer oração pré-jogo, então eu gostava desse ambiente. E as meninas me convidavam, que elas frequentavam uma igreja, vamos na igreja, vamos na igreja. E às vezes eu pensava, vamos, mas nossa, mas tá mó legal aqui a resenha, a brincadeira, vou na igreja, fazer o que na igreja? Vamos ficar aqui? Vamos ficar aqui, né? Talvez eu vá, mas não hoje. Então eu queria escapar, mas teve um dia que uma menina chamada Gilmar, ela falou para mim, Kelly, hoje você vai na igreja? Falei, acho que eu vou, já pensando, duvido que eu vou fazer o que na igreja? Mas falei para ela, para meio que despistar ela e ver se depois ela não me perguntaria. Não dei minha palavra, falei, acho. Aí chegou mais tarde, no mesmo dia, ela falou, Kelly, e aí, já pensou? A gente vai na igreja? Falei, eu não sei. Ela, quando alguém chama muito, insiste, é porque Deus tem algo diferente para você. Algo novo na sua vida. Vamos lá, vamos. Aí isso falei, será? Tá bom, então eu vou. Então, nesse mesmo dia que eu fui ali, já fui tocada, já aceitei Jesus, já gostei do ambiente e não quis mais parar de ir à igreja. Mas é quando eu vou para Santos e conheço esses outros amigos, pastor, que eu fui conhecendo a fundo mesmo, me comprometendo, querendo ir, querendo buscar. O grupo de Atletas de Cristo, hoje eu sou parte de um ministério que chama Atletas em Adoração, mas como referência ali do meu começo, era um grupo de atletas de Cristo. Então era um culto mais leve, voltado para atleta, com outra linguagem. Então eu ia e gostava de ir. E tem uma coisa que tem até hoje lá no culto lá onde eu faço parte da liderança, que pegava e pegam os atletas, que é o lanche. Pós-culto tinha lanche, então a gente pensava, vamos lá, hoje é cachorro-quente, como que a gente não vai na igreja? Então, estratégias boas que foram, né? No começo era por isso, eu vou lá porque segunda-feira, dia do cachorro-quente, vamos na igreja. Vamos. Então, no começo foi isso, mas aí eu fui criando cada vez mais compromisso. E aí, quando eu saio do Santos, que tinha a igreja que era do lado, e muitas vezes eu não ia por preguiça ou por querer assistir alguma outra coisa, ficar conversando, bagunçando, não ia. Mas quando eu venho para São Paulo, e a igreja é 2 horas de distância, onde as meninas do time frequentavam. Então, eu tinha que ir 2 horas para chegar na igreja, aí 1h30 ali de culto e 2 horas para voltar. Então, eu perdia quase 6 horas na rua para poder ir ao culto. Aí eu valorizei, passei a valorizar. Quando eu voltei para o Santos, eu falei, não, eu vou estar aqui, eu vou estar dando valor a isso, dando valor aí, dando valor a participar mais ativamente. Foi quando eu comecei a participar nos Atletas de Cristo da liderança. Depois fui convidada para esse Ministério dos Atletas em Adoração também, para estar à frente da liderança. E fui criando mais corpo, mais compromisso, entendendo exatamente qual que era o propósito ali para a minha vida. Interessante que a isca era comida, porque a gente conhece uma pessoa que está aqui ao nosso lado que ia treinar também por conta de comida, né? Sou Joe, amava ir treinar, mas eu amava muito aquele lanche, aquele chocolate quente. E entrava na fila de novo. Entrava na fila de novo para repetir, aí depois que tinha oração, aí depois tinha uma palavra, tudo, mas... Isso mostra que toda pessoa ela carrega dentro dela uma necessidade, por mínima que seja. A gente está dando risada porque era um cachorro-quente, era um chocolate. E quando você viu a necessidade de buscar Deus, você se entregou, né? E a pessoa que está nos assistindo, poxa, pode pensar assim, é um podcast de esporte, mas só está falando de Deus. É um pilar importante que é a espiritualidade. Até porque o Conselho Federal de Medicina está querendo inserir na grade estudantil esse pilar da espiritualidade, porque entende que a ciência, junto com a espiritualidade, pode ajudar muitas pessoas a serem curadas. E dentro disso, nós sabemos também que mesmo a pessoa priorizando esse lado espiritual, ela é vulnerável para passar por N problemas. Qual foi o maior problema que você passou como atleta que exigiu de você o espiritual, mas também o lado emocional e mental? Eu tive uma lesão no ano de 2012. A gente estava prestes a ir para as quartas de final de Campeonato Paulista, voando, assim, minha melhor fase. E a gente jogaria no sábado, na quinta-feira,
o meu pé, machuquei num lance, levei um chute ali forte, senti dor, nunca senti uma dor tão grande na minha vida, me deram remédio, me deram de tudo, demorou para passar a dor. Enfim, e eu achei que seria mais simples, né? Uma torção no tornozelo, sei lá, vou ficar no máximo um mês de fora e vou voltar. Só que um mês não consegui nem fazer a ressonância porque o meu pé não desinchou. Tava muito inchado. Ele ficou enorme. Então, eu tinha que ir ali, fisioterapia, aquele processo todo. Só que como eu não consegui fazer a imagem ali de ressonância por conta do inchaço, eles não detectaram que o meu problema não era só de ligamento. Tinha edema ósseo em 2 lugares do meu tornozelo ali. Eu tive edema ósseo no talos e edema ósseo no maléolo. E eu não podia pisar no chão durante 40 dias. Só que eu estava pisando todos os dias para ir para físio porque eu não sabia. Nossa. Então foi tendo complicação. E aí não sabia se eu ia voltar, se eu não ia voltar. E na época eu estava jogando no Centro Olímpico, porque o time do Santos tinha encerrado as atividades ali de futebol feminino. E eram alguns fisioterapeutas e médicos residentes. Então eles não tinham tanta experiência. E aí, como eu falei anteriormente, eu sempre tive muitos amigos e bons amigos. Minha amiga jogava na seleção brasileira e tinha contato com os médicos e fisioterapeutas da seleção. Ela falou, não, vou te indicar, você vai lá, eles têm especialistas, eles vão saber cuidar do seu caso, vão saber te tratar bem. Tipo, eu fiquei 4 meses sem andar, de muleta, com 2 ali, depois com uma, mais 4 meses eu não andei. Depois eu tive que aprender a voltar a andar. Primeiro andar para trás, depois andar para frente. E aí, quando eu vou para esses fisioterapeutas ali mais especialistas no meu problema, aí que eu vou conseguindo melhorar aos poucos, vou conseguindo me recuperar. Mas o que me assustou, mas ainda bem que ele não falou isso quando eu cheguei lá, e sim quando eu já estava melhor, ele falou assim para mim, ufa, a gente se recuperou para você ser uma pessoa normal. Porque ele achou que eu não andaria, que eu andaria com dificuldade. Para subir escada, eu tinha que levar todo o meu quadril, ficar meio assim de lado, porque fiquei mal. Foi uma lesão bem difícil. Não cheguei a operar, nem nada. Nem sei, tipo, eles nem me deram a opção de fazer algo conservador ou não. A gente foi indo, levando até eu conseguir estar em um lugar melhor ali para eu me tratar. E a lesão ao todo durou 10 meses. Então, foram 10 meses ali de luta mesmo, esse negócio mental, de um monte de dúvida, incerteza. Será que um dia eu vou voltar a jogar? Será que eu vou ser o que eu era antes? E as pessoas iam falar, não, você vai ser melhor. Com certeza você vai ser melhor você que antes. Você entra num grande conflito, né? Sim, eu não tinha muitas dúvidas, muito medo, muita incerteza. E aí tem um episódio de quando ia chegar o dia de eu correr. Tinha mais ou menos uns 9 meses ali de lesão e o físio falou para mim, na segunda-feira quando você vier, você vai correr. E geralmente atleta não gosta só correr por correr, né? Imagina, você tá na física, você vai correr na esteira, é gostoso. Não, ninguém quer correr. Mas eu fiquei tão feliz, porque 9 meses sem nem correr, né? Depois de todo esse processo que eu tinha passado. Então eu falei, que bom. E fui embora feliz da vida para casa ali, andando. Quando eu viro a esquina, torci o tornozelo. E aí ele inchou, e aí ele ficou mal, e aí doía. E antes disso, eu me considero uma pessoa assim que tem a mentalidade forte, boa, preparada. E por eu ter muita fé também, eu sempre ficava assim, tá tudo bem, Deus sabe. Tá tudo bem, Deus sabe. Então eu não senti realmente ali a dor de, não tá tudo bem. Faz 9 meses que você não tá jogando, que não tá tudo bem, você não tá legal. Mas nesse dia que eu torci, aí foi meu limite. Aí eu chego em casa ali e aí eu desabafo. E falo com Deus, até me emociono. Fica à vontade. Porque eu chego em casa e falo, não tá tudo bem, Deus, eu não aguento mais. São 9 meses de lesão, 9 meses sofrendo, longe do esporte, longe do futebol, longe do time, longe das minhas amizades, do que eu gosto de fazer, de onde eu gosto de estar. E eu não consigo lembrar exatamente as palavras que eu falei para Deus, que foi um momento ali meu e dele, mas foi quando eu saí do controle e falei, não, você não precisa estar no controle, você não precisa achar que é super mulher. E eu entrego para Deus, falo, Deus, sozinho eu não consigo. Eu acho que eu sou forte, mas eu não sou forte. Então, eu entrego ao Senhor essa lesão e que seja o que o Senhor quiser, o que o Senhor tiver para minha vida. Isso na sexta quando eu chego.
E aí, segunda, eu fui tristona pra lá, pra física, era meu dia de correr, só que como que eu ia correr se eu tinha torcido e tava com dor? E aí eu sento ali na maca, o fisioterapeuta pega meu pé, aí eu falei, ia correr hoje, mas não vai dar, que eu torci o pé. Ele torceu o pé? Então deixa eu ver aqui. E aí começa a manipular, começa a mexer, ele, realmente, não vai dar pra você correr hoje, mas eu tenho uma boa notícia. Você não vai correr hoje, mas você vai começar a correr na semana que vem melhor do que você correria hoje. Porque o que eu não estava conseguindo manipular, a fibrose que tinha aqui no seu pé, e não estava dando para eu tirar com a minha mão, com essa torção a fibrose foi quebrada. Então você vai voltar melhor do que você voltaria. E aí eu fiquei completamente feliz e ali eu entendi que nada é na minha força. Nada é na minha força, nada é do meu jeito. Eu não preciso me vestir ali uma super capa e enfrentar tudo. Não. Eu tenho minha fragilidade, tenho momentos que preciso de pessoas, preciso de amigos, preciso desabafar e manter a fé e confiança em Deus e entregar ali verdadeiramente, que foi o que fez diferença, assim, e depois só subir, decolar. Acho que essa foi a maior dificuldade, assim, na vida de atleta que eu enfrentei, foi essa lesão bem longa. Incrível, incrível esse relato. E isso é muito importante para você, isso é muito importante para nós. Sejamos honestos com Deus. Se não está tudo bem, não está tudo bem. Ok? A gente tem a tendência, né, de querer mostrar que está tudo bem. Por mais que a gente tenha esse Deus poderoso do nosso lado, Criador dos céus, da terra, que conhece todos os ossos que temos no corpo, todos os órgãos, que conhece aquilo que a gente está pensando. Muitas das vezes, a gente só precisa dessa oração honesta. Deus, não está tudo bem, o Senhor sabe disso. Né? Então, essa é a oração que Deus quer ouvir. Porque você estava sentindo falta das suas amigas, ali você se alimentava, física, espiritualmente também. Foi nesse ambiente em que você conheceu a Cristo, que foi apresentado para você, que você queria estar inserido. E a gente sabe como é duro para um atleta, para uma atleta de alta performance, estar longe do seu habitat, do seu ambiente, do campo, do vestiário, como isso faz bem. Você nos ensina através desse relato, Kelly, que Deus quer ouvir essa oração. Se não está tudo bem, é só ser sincero e falar assim, Deus, eu não estou bem. E a gente vai ver vários exemplos assim na Bíblia, de homens falando assim, não, eu não estou bem, eu quero morrer. Eu não estou bem, eu estou angustiado, eu estou triste. Então, essa é a oração que Deus ouve, a oração sincera que vem do nosso coração. Esse momento, sem sombra de dúvidas, eu acho que ele causou um impacto muito positivo na sua vida na sequência disso, porque você se livra disso. Por quê? Porque a gente tem mais uma vez, essa tendência de ficar, não, está tudo bem, não, está tudo bem, e está tudo bem. Não, está tudo bem, está tudo certo. Até o momento em que você coloca isso para fora e aí você liberta disso. Não está tudo bem, eu sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, mas não está tudo bem, eu não estou bem, eu preciso ficar bem. E essa oração, ela acabou trazendo para você esse alívio, né? Eu acredito. Agora, diante do cenário, né, da realização, diante do cenário do êxito e diante do cenário da conquista, imagina que você agora recebeu a melhor notícia da sua vida, tá? E você está em êxtase. Quem é a primeira pessoa que vem à sua cabeça? Para você compartilhar. E aí, agora eu não sei, porque são as suas memórias. Qual foi o momento da grande alegria, da explosão do êxito, da realização? Quem é a pessoa que vem à sua cabeça, assim, que se você
lembrasse agora, pegar o telefone e ligar para compartilhar, eu preciso compartilhar, quem seria? Creio que minha mãe, porque ela que sempre me apoiou em tudo. Tudo, desde mais nova. Como eu falei, meu pai não queria nem que eu jogasse. Ela, não, ela vai jogar, ela vai fazer. Então, sempre foi tudo muito aberto, assim, minha relação com ela. Na escola, às vezes, mãe, não tô legal para ir na escola, não queria, filha, tem prova, tem trabalho, tem coisa importante, não. Então não vai. Tipo, não precisava mentir, não precisava faltar, não precisava pular muro, não precisava nada. Então, que ela sempre foi minha amigona. E eu sempre que acontecer alguma coisa muito boa, eu Uma ficava relação muito de muita feliz. confiança, né, Kelly? Totalmente. Então era legal. com ela que eu era e é com ela assim que eu gosto de compartilhar. Minha mãe ficou muito tempo longe assim de mim desde que eu fui para o Santos com 18 anos. Não morei mais em casa. E aí tive passagem por outros clubes, então viajei, fui até para Israel, passei uma temporada lá, então fiquei completamente distante dela. E agora, faz uma semana que eu levei ela para Santos para morar comigo. Uau. Porque ela morava em São Paulo e já estava sozinha. Semana que vem ela faz A gente precisa 75 aplaudir anos. Essas atitudes é incrível. E aí eu pensei, ela cuidou tanto de mim, me apoiou tanto na infância. Não tá na hora de eu pegar, de eu acolher e de dar suporte para ela também, porque pessoas de mais idade dão trabalho, né? Minha mãe, eu tenho que ter muita paciência com ela, as coisas têm que ser do jeito dela. Às vezes ela me cobra aqui, me cobra ali, às vezes ela acha que eu ainda sou um bebezinho ali dela, então fica pegando no pé. Mas tudo bem, né? Ela foi minha mãe e com certeza eu dei trabalho dobrado, triplicado quando eu era pequena ali. Então, tenho vivido um novo tempo assim com ela e está sendo bem legal, cuidando dela, ela cuidando de mim também, a gente se diverte junto. Está sendo bem interessante. E eu vou entrar no assunto de Israel que eu fiquei curioso aqui, mas eu vou continuar nesse assunto de mãe. No episódio anterior, da quinta-feira passada, o Marcos Assunção esteve com a gente. Ele falou muito sobre essa questão de mãe, né? Que até hoje ele vai na casa da mãe dele aos domingos, tal, almoça com a mãe dele. Qual conselho você dá para essa jovem que tem esse apoio que você tem da sua mãe, mas pode acontecer de não ter até mesmo uma mãe? Que conselho você dá para essa atleta, você que lidar com essas atletas praticamente todos os dias? Eu tive essa experiência no ano passado, assim que eu fiz a minha transição. Eu estava de auxiliar técnico ano passado no Sub-15. Acabou um jogo e eu vi uma menina tremendo muito ali, nervosa pós-jogo. Tipo, foi um jogo que acho que a gente tinha perdido, não empatou, perdeu. E o último lance foi no pé dela. Ela teve a chance de finalizar, finalizou, só que a goleira buscou, acabou o jogo. Então, ela estava tremendo ali e tal, e a gente, comissão, sentou ali do lado dela, achando que poderia ser uma crise de ansiedade, alguma coisa do tipo. E ela balançava muito a perna assim, e ela ficava assim, ó, te amo, vó, te amo, vó, te amo, vó, te amo, vó. Só falava isso. A gente esperou ela respirar, conversou com mais calma. E foi começando a descontrair, falar de outras coisas. E a gente falou, você gosta muito da sua avó, né? E ela tem a camisa por baixo, que a avó dela tinha acabado de falecer. Sim, tudo que eu faço é por ela que cuidou dos meus sonhos, ela que investiu para eu conseguir jogar hoje, tal. E aí a gente, do nada, falou, tá, e a sua mãe? O que sua mãe acha, não sei o que ela? Não, minha mãe me abandonou quando eu tinha 2 meses. Nossa, cada um virou para um canto, eu já chorei para cá, a treinadora chorou para lá, a gente já ficou assim, e eu fiquei com isso na cabeça, essa menina... Minha mãe me abandonou com 2 meses. E aí fui para casa e não conseguia digerir isso de jeito nenhum. Aí na segunda-feira eu vou pro treino. Aí tem essa pulseira aqui, Jesus pode, que eu ando com ela. E atrás mantém a fé, Jesus pode. Eu peguei essa pulseira para entregar para ela. Falei para ela ler um versículo de Isaías. Falei, eu quero te dar hoje esse presente e eu quero que você leia um versículo que está lá em Isaías. Dei a referência para ela. Aí ela falou, tá bom, eu vou ler. No dia seguinte, eu chamei ela, falei, você leu? Eu li, o que você entendeu? Aí ela me falou que entendeu. Aí eu quero te falar que ainda que uma mãe se esqueça de um filho que ainda mama, ainda que ela esqueça, imagina aqui comigo, é difícil isso acontecer, não é? A mãe não ter cuidado do bebezinho ali que tá com ela, mas ainda que a mãe esqueça, não foi isso que aconteceu com você? Você não era pequenininho, uma bebezinha? Mas Deus não esquece, porque seu nome está gravado ali na palma da mão dele. É isso que eu quero que você tenha gravado com você. E quando você passar por um momento difícil, você vai ter lembrança da sua avó, mas aí você olha
para a pulseira que está no seu braço e mantenha a fé, Jesus pode. E ele não te esquece, não te esqueceu. Então, isso foi um conselho ali que no dia eu não consegui, tipo, fiquei impactada, chocada com a situação dela, mas eu pensando melhor, refletindo, tendo a oportunidade de estar com ela na semana seguinte, eu consegui dar esse conselho, falar para ela. E é isso, tipo, independente da gente faltar pessoas, né, faltar apoio, tem aquele que não falta, tem aquele que tem o nosso nome gravado ali na palma da mão. Então, acho que esse é o conselho que eu daria para essas pessoas. E aí eu vou compartilhar um aprendizado aqui, que todo ser humano tem a necessidade da família espiritual e da família física. Daqui eu aprendi com o Ricardo, tá? E esse relato mostra que Deus preencheu tanto fisicamente, que colocou pessoas para ajudar ela, colocou você para ajudar ela, mas ao mesmo tempo Deus estava presente na vida dela. E por que eu falo isso? Porque eu também tenho minhas experiências também, e sempre Deus supriu as minhas necessidades. E eu creio que quando você foi para Israel, num novo continente, um novo país, você passou por necessidades. E eu creio que ali pessoas foram enviadas para suprir. Como que foi essa experiência de viver uma temporada lá em Israel, onde, tipo, tu acho que toda pessoa tem, né, quase todas as pessoas, não vou generalizar, tem esse desejo de pisar a planta dos pés na Terra Santa. Como que foi essa experiência lá em Israel para você? Eu sempre tive o desejo de ir, de conhecer, quando eu via documentários, quando eu via os lugares onde Jesus passou, eu falava, preciso ir lá para Israel, preciso ir lá para Israel. E poder conciliar duas coisas, tipo futebol e profissionalmente jogar e ainda conhecer, foi maravilhoso, foi incrível. Saber a cultura deles, ver as coisas que até hoje, porque eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de assistir ali séries que contam histórias baseadas na Bíblia. Então, eu ia nos lugares e qual é a história desse lugar? O que aconteceu aqui? E aí, muitas vezes, quando eu estava ali, eu nem pensava exatamente, mas quando eu chegava em casa, eu falava, nossa, eu estava lá em Jerusalém, nossa, eu subi ali a rua onde Jesus subiu levando a cruz, eu estava ali onde ele foi crucificado, estava ali no túmulo que colocaram ele antes dele ressuscitar. Depois eu caí em si dessas coisas. E fui vendo a cultura e, tipo assim, eles seguem muitas coisas, tem coisas que a gente lê no Antigo Testamento que fala assim, e é assim até os dias de hoje. E parece que a Bíblia é antiga, mas a Bíblia não é antiga, porque é assim até os dias de hoje. Eles fazem a mesma coisa, eles fazem as mesmas festas, eles respeitam as mesmas coisas. O problema é que eles não creem em Jesus, né? Eles esperam o Messias, lá está nos anos 5.700 e tralalá, alguma coisa assim, se eu não me engano, porque eles não têm antes e depois de Cristo. Então, a cultura deles do Shabá, e o sábado tem que guardar. Aí o sábado lá não começa no sábado aqui. Nosso sábado aqui, a gente dorme, acorda, é sábado. Lá não, eles contam pela lua. Então a gente treinava sempre à noite, só que na sexta-noite a gente não treinava, porque a partir das 6 horas, quando a lua vem, começa o sábado. Então... Sem querer te cortar, desculpa. Mas sem perder a linha de raciocínio. E existe bastante diferença do futebol de lá com o futebol daqui feminino? Existe. Lá é mais força mesmo. Força física ali, em posição física. Então, quando eu cheguei ali jogando, na época eu estava jogando no meio de campo. E sofria muito, porque era muito contato, muita força, que a gente está acostumado, né? Com a bola no pé, a parte técnica, e saber distribuir bem a bola e jogar. Lá não, lá você ficar muito tempo com a bola no pé, você já toma trombada, toma um contato. Então, para eu conseguir me adaptar, foi um pouquinho difícil por conta dessa força física delas. E lá, muita gente pensa, quando pergunta, você jogou em Israel, mas Israel tem futebol feminino? Tem, são 4 ligas de futebol feminino que tem em Israel. Estrangeiro só pode jogar na primeira divisão, as outras não, segunda, terceira e quarta não pode. Então tem sim, tem futebol profissional, tem meninas boas jogando lá, tem acesso à Champions League asiática. Quando você é campeão lá da liga, então, tipo, uma experiência maravilhosa dentro do campo. Ásia, né? Isso, Chamam, né? isso.
Vai ter agora, no mês que vem, o time que é Kiryat Gat, foi o campeão, vai disputar lá. Que legal. É muito interessante quando nós somos levados a um ambiente onde nós não dominamos, onde a gente fica desconfortável, onde exige de nós muito a força mental, né? Usa-se bastante o mindset, né? A gente fala muito sobre isso. É como você reage em um ambiente desconhecido, né? E aí você está contando um pouquinho das dificuldades de ter que entender o que é uma cultura de um país de mais de 5.000 anos, porque lá a contagem é essa, né? Isso. Para nós, 2000, lá é mais de 5 já, pra você ter uma ideia o que é. Então, você está em uma cultura diferente, né? Como é? Qual a lição que se tira disso? Porque a riqueza está nos detalhes, está no... Olha, eu estou saindo do meu país, onde eu era muito feliz com a bola no pé, onde eu me entendia super bem com as minhas amigas, e agora eu sou levada para um ambiente onde o clima é diferente, onde o idioma é diferente, onde o estilo de jogo é diferente, onde a intensidade é diferente. E isso exige muito de mim, exige que eu pense rápido, que eu tome decisões rápidas. Quais foram as maiores lições que você tirou dessa experiência em Israel, em especial? O que você pode compartilhar com essas meninas aí que estão te vendo, com esses meninos que estão te vendo agora, ouvindo essas experiências que você está contando e que talvez eles estejam um pouco desconfortáveis agora, neste momento? Eu não sei qual é a área da vida que ela está desconfortável. Eu não sei o que está exigindo dela, eu não sei o que tirou ela do eixo, o que tirou ela da zona de conforto, e que está levando ela para um outro lugar, para uma outra cidade, para uma outra empresa, para um outro clube. O que você poderia compartilhar com essa pessoa? Qual seria a lição, de fato, que você aprendeu nessa sua passagem por lá? Sim. Lá, na liga, podem jogar 5 estrangeiras. Então, as estrangeiras que chegam, eles depositam toda a confiança ali, são as estrangeiras que vão resolver o problema. Eu passei por isso, né? nos Emirados Árabes. Se vira, estrangeiro, você chegou e tal. Parece até que você joga sozinho. Exatamente. Eu acabei de chegar e a treinadora ali, diretora, já falava para mim, você tem que liderar, você tem que falar com ela, você tem que não sei... Mas como? Tipo, todo mundo falava hebraico. Eu não sabia o nome de ninguém, o nome delas difícil. Ela, não, preciso que você fale mais. Fala. Você tem que falar, você tem que ser diferença. Você tem que fazer a diferença, tem que ser exemplo. Então, até eu me adaptar, foi meio difícil. Só que nós somos seres adaptáveis, né? E eles entendem bastante inglês. Eu sempre me preparei na vida, eu gosto muito de estudar. Então, além de eu estudar, me formar na escola, eu fiz faculdade de administração de empresas, fiz uma pós em marketing esportivo. Chegando lá, eu já comecei a fazer hebraico também, porque eu queria aprender mais, queria conhecer mais. E aqui eu já aprendi o inglês. Então, eu chego lá com inglês e praticamente o país inteiro fala inglês. Onde eu ia, dava para eu me virar. Mas no dia a dia ali, no treino, era só o hebraico. E aí, às vezes, né? Às vezes não, o pessoal vinha e traduzia em inglês para a gente fazer os exercícios. Mas é algo tão maravilhoso que eu falei que nós somos adaptáveis. Porque eu com 3 meses ali treinando, eu puxava fila. Tipo, eles falavam, davam os comandos, controlavam o que tinha que fazer e eu conseguia puxar a fila entendendo a linguagem do futebol. O que tinha que fazer, se tinha que marcar, se tinha que subir, se tinha que descer, se era hora de atacar, se tinha que chegar mais firme, se era para recuar. Já comecei a entender tudo, então, tipo, muito legal. Independente de onde a gente for, do lugar que a gente seja enviado para ir, a gente saber que a gente consegue se adaptar, consegue se encaixar. Claro que no começo não é fácil, né? Às vezes vai querer dar vontade de desistir, voltar para casa, mas a gente consegue se adaptar e ficar bem e ficar feliz. Fiquei feliz lá na guerra, eu tive 12 dias de guerra. 12 dias de guerra? Mas eu voltei para o Brasil felizona, mas nossa, que legal conseguir pegar uma guerra, porque senão eu nunca saberia como que era uma guerra. Olha,
como que é uma guerra? Daqui a gente se assusta, né? Porque Pensa, daqui a nossa, o gente país vê, está tipo, em guerra. Que agora? Mas eles são completamente preparados. Completamente preparados. Eu lembro que uma criança no bunker perguntou para mim. O bunker é o quarto ali de proteção. Ele falou para mim, quando eles jogam os foguetes lá no Brasil, para onde vocês vão? Tipo, achando que era uma coisa normal, né? Que ele cresceu assim. Eu, não, lá não tem isso. Realmente, aqui nós não temos esse preparo. Lá, eles sabem. Se você está na rua, você... Na rua, estrada, não tem o que fazer. Deita do lado da guia e protege a cabeça. Se você está em qualquer rua, não é igual aqui os prédios, né, fechados, tem porteiro por conta de segurança. Não. Lá você tem livre acesso. Então você pode entrar no prédio, ter acesso ao bunker, ficar no bunker. Dentro dos prédios, tem o bunker ali dentro do quarto, tem um quarto de segurança. A cada 100 metros na rua, também tem bunkers ali completamente protegidos. E aí eu fui descobrindo isso lá. Antes disso, eu pensei, nossa, queria ouvir a sirene tocar, né? Deve ser tão legal ouvir a sirene ali. Aí tem um dia que é uma homenagem aos soldados mortos, então ia tocar. E aí eu acordei mais cedo, nossa, que legal, a sirene, escutei. Quando começou a guerra, escutei a sirene, tava ali em festa ainda, né? Ah, legal, a sirene. Que eu achei que ia tocar a sirene, a gente ia descer pro bunker, ficar um tempinho no bunker, subir e pronto, estamos salvos. Tocou a sirene, desci pro bunker. Quando eu tô no bunker, aí começa... Bum! E balançava o pé. Nossa, aí eu caí na real. Falei, Meu eu posso Deus morrer? do céu. Eu posso morrer a qualquer momento. O que vai ser de mim? Bum! Aí na hora peguei o celular, liguei pra minha pastora. Pastora, eu tô indo na guerra. Né? Comecei a chorar. Ela, calma, a gente tá no culto de oração agora. A gente vai orar por você. Conseguiu ali me confortar, me acalmar. E aí, conforme foram passando os dias ali, eu fui entendendo que, tipo, o Iron Dome que pega ali o míssil no ar e aí tem essa explosão, porque quando eu não sabia, pra mim tava caindo ali tá perto, caindo, né? pensei, tá caindo Próximo aqui de no você. chão e daqui a pouco vai ser aqui, porque tá balançando, tremendo tudo. Então foi uma experiência muito, muito legal, assim. E eu pude criar conteúdos também por conta disso, filmando ali os bunkers, falando de proteção, falando quem é o guarda, que não dorme, que cuida. Então foi muito, muito, muito bacana e maravilhoso esses dias que eu tive lá. E esse contexto, você falou uma palavra que é preparação, né? Que você falou, não foi? Uhum. Você se preparou, sempre estava preparado para as oportunidades. Então, quando a oportunidade veio, você estava preparado. Não sabia o hebraico, mas falava bem o inglês. Então, você pôde ali desenvolver o seu futebol. Que conselho você dá para essa atleta que, às vezes, está no interior, não tem ferramentas necessárias, mas precisa se preparar? Né? É o sonho dela, mas ela não tem as ferramentas. Que conselho você dá para essa atleta sobre preparação? Sim. Tem dificuldades, né? Igual eu falei, no começo ali não eram flores, não tinha o material que tem hoje em dia, não tinha a base que tem hoje em dia, não tinha a estrutura que tem hoje em dia. Então, por mais que seja futebol, a gente precisa estar muito bem fisicamente. Hoje, futebol, ele é muito físico, muito jogado ali, é muita Muito força, intenso, né? é muito intenso. Então, não tenho nada, não tenho nem quadro. Vai correr, vai correr. Ah, mas eu não tenho peso. Faz com o peso do seu corpo. Improvisa ali alguma coisa, pega, eu já fiz nas férias, pandemia, pega saco de arroz, pega o que for, então fazer muita força. Se tiver oportunidade, mas não tem ninguém, estou sozinha, bate a bola na parede, aprimora ali a sua técnica e se preparar também o seu cognitivo. É muito importante. Se preparar para um pós-carreira é muito importante, porque o futebol é uma carreira muito curta, né? Passa muito rápido. Então, não tem oportunidade, mas tem uma escola. Não tem oportunidade, mas tem uma professora que ensina. Cola nela. Aprende de verdade. Tem essa sede, essa busca por conhecimento. Eu creio que hoje eu tenho a oportunidade que eu estou tendo, porque preparação. Eu me preparei. Se eu não me preparasse, eu ia parar de jogar. Valeu. São 13 anos de clube. Legal. Ai, que fofinhas. Vamos fazer uma homenagem, uma placa. E só. Mas não, eu me preparei e eu continuo me preparando. Ano passado eu fiz a licença B da CBF, estou prestes a começar a licença A também. A B te dá direito de você treinar até o sub-17 ali, feminino, masculino, não importa. E aí a licença A é o profissional, o sub-20 profissional, masculino, feminino. Então, querer aprender cada vez mais, querer se preparar cada vez mais dentro do cenário que você está envolvido. A gente precisa se aperfeiçoar naquilo que
nos é oferecido. Uma vez eu peguei um violão, falei, eu quero aprender a tocar violão, vou aprender a tocar violão. Então vai fazer, vai tentar, sai da sua zona de conforto. Se você ficar da zona de conforto, você não vai aprender nada. Mas você sair da zona de conforto, no nada você vai conseguir criar coisas que vão te dar mais conhecimento e fazer você ser uma pessoa melhor preparada. Por isso é muito importante você ser aliás, por isso é muito importante você ser melhor do que a sua melhor desculpa. Porque eu acho que chega um momento na vida em que a gente precisa ser muito honesto. Não somente com as pessoas, mas conosco mesmo. O que se aprende numa guerra? Quando se ouve de guerra, ela está dando uma lição aqui para nós. Ela disse que cresceu na guerra, ela aprendeu na guerra, ela descobriu coisas da guerra que ela não sabia. Se ela tivesse entrado em um colapso que poderia acontecer emocional, ela não teria saído com tantas riquezas e melhor dessa guerra. Portanto, é simples. Guerras, elas vão acontecer todos os dias. Talvez não essa guerra de duas nações se gladiando, querendo tomar o território uma da outra, mas talvez a pior guerra que você está enfrentando, ela está alojada na sua cabeça, na sua mente, que eu acredito piamente que é onde nós travamos as maiores batalhas. Quando nós decidimos enfrentar as nossas guerras, não com a força dos nossos braços, mas trazendo Deus para nos ajudar, a gente sai melhor, a gente sai fortalecido, a gente sai mais experiente e a gente sai mais preparado. Então, se você está ouvindo esse relato da Kelly, você precisa entender que as guerras também elas podem ser vencidas, desde que você se disponha a lutar as suas guerras também com as suas armas, as armas certas, as armas adequadas. Ela usou o conhecimento, ela usou a espiritualidade, ela foi entender o que eram os bunkers, ela foi entender como se proteger, ela foi entender que aqueles estrondos que estavam acontecendo não eram os mísseis caindo na terra, mas sim eram sendo explodidos lá no céu. Então a vida nos ensina muito e é um desperdício você viver de forma desproporcional, sem propósito, porque a vida é uma riqueza. E isso que ela está entregando para nós é muito importante, é muito rico, é de uma importância que talvez você vai descobrir mais para frente. Se você pudesse dar um nome à sua missão, de vida aqui na Terra, até esse exato momento, qual seria esse nome, Kelly? Olha que você contou só um pouquinho ainda para nós, viu? Mas tenta resumir aí na sua cabeça qual seria o nome dessa missão, para a sua missão de vida aqui. Eu acho que, não resumir uma palavra, mas proteção e cuidado ali. Porque eu me vejo como uma pessoa cuidadosa, cuidar mesmo com as pessoas, enxergar o próximo. E muitas das vezes nos times que eu estava, era a pessoa que o time todo olhava e falava, não, essa daí não fala com ela não, ela é meio estranha, ela faz isso. E era ela que me chamava a atenção. Eu falava, não é à toa que ela é assim. Por que ela é assim? Então eu tenho que ver com meus próprios olhos, eu tenho que conhecer, eu tenho que cuidar. Quando eu cheguei no Flamengo para jogar lá, tinha que dar uma característica sua com a primeira letra do seu nome, com K seria difícil, então falaram, pode ser C. Eu falei, cuidadosa, para quebrar o gelo, que eu gosto de cuidar da vida dos outros. Mas eu gosto de cuidar no sentido de cuidado mesmo. Então, acho que cuidar, de tirar de coisas improváveis algo melhor. Lá em Israel, uma experiência que eu tive com uma menina, ela é de Jerusalém,
E ela era a menina mais feliz do time, mais alegre. Tava sempre brincando, tava sempre pulando, tava sempre rindo, tava pra lá e pra cá, o tempo todo. E um dia ela tomou uma dura ali do treinador no treino e eu vi que ela ficou diferente. E aí eu, tentando me aproximar na hora, eu falei, deixa ela esfriar a cabeça, ficar melhor, ir pra casa. Mais tarde eu mando uma mensagem pra ela. A gente treinava à noite. Então eu cheguei em casa, já era meio tarde, eu falei, eu não vou mandar, já tá à noite, deixa pra lá, isso foi um treino. Mas eu ficava me incomodando, não, fala com ela, não foi legal, ela não tá legal, fala com ela. E eu mando mensagem. Falou, oi, você tá bem? Ela, não tô bem. Você não tá bem? O que foi? Ela, faz uns 3 meses que eu não tô legal, tô com depressão. Aí eu até joguei no Google pra ver se tava traduzindo certo ali o que ela tava falando. Mudei pro português, eu tô com depressão. Falei, com depressão? Ela, sim. Você me vê feliz, você me vê sorrindo, você me vê brincando. Tenho tudo que eu preciso. Tenho muito dinheiro, tenho amigos, minha família. Mas quando eu vou dormir, eu viro para a parede e eu choro. Eu não entendo o que se passa, eu não sei o que eu tenho. E eu escutando ali, tipo, sentei. Eu tava fazendo a comida, eu sentei e falei, não é possível, ela é a menina mais feliz do time. Tipo, ela me diverte aqui, como que ela tá assim? E aí eu fui pedir para ela, falei assim, eu tenho a chave certa para você, eu tenho as palavras certas para você, eu posso te ajudar? A resposta dela foi, eu não creio que você possa me ajudar. Uau. Ela falou isso, eu não creio que você possa me ajudar. Eu falei, você não precisa crer, eu só peço para você deixar eu ficar perto. Posso ficar perto de você? Aí ela falou assim, tá bom, pode ficar perto. E aí com a minha vida, com o meu cuidado, eu ia vivendo, eu ia estando perto, a gente saía para comer, a gente saía, no time estava sempre junto, ela era minha dupla no aquecimento, estava perto. Passou uns 2, 3 meses, eu conversando com ela, eu falei, posso fazer uma pergunta? Ela, pode fazer. Lembra que uma vez eu falei com você e você me falou sobre depressão, que você não estava legal? Ela, sim, eu lembro. Como você está agora? Ela, você tem razão. Você tinha as palavras certas para mim. E, tipo, isso me marcou de uma maneira que eu pensei, se eu vim para Israel por causa dela, uma pessoa só, para transformar, mudar a vida de uma pessoa... Já valeu a pena. Já valeu a pena. E, tipo, foi maravilhoso, porque eu vi na prática que verdadeiramente o coração ali, o interno dela foi mudando. E uma coisa que eu trouxe para mim com o Brasil, eu falei assim, eu fiz tudo isso com ela e como que eu não fui ousado o suficiente de falar, eu posso orar com você? E eu não orei com ela. Eu falei, não acredito. E... coincidentemente ou não, que eu acho que é cristocidência, eu não acredito em coincidência. Hoje, no dia que eu tô contando para vocês, ela tá aqui no Brasil, ela veio para cá, tá de férias lá em Israel, ela veio e ela fez surpresa para mim, desceu ontem para Santos, apareceu do nada, eu não acredito. Então ela tá aqui e Deus me dando outra oportunidade. Agora a minha oração é, não quero perder a oportunidade. Não sei se eu vou orar em inglês, português, o que Deus vai fazer, mas de estar ali com ela, de saber o que ela pensa, o que você acha, o que você pensa, o que você acredita. E ver novamente como ela tá. Eu cheguei a perguntar outras vezes, mesmo quando eu já tinha chegado no Brasil, e ela estava bem, cabeça completamente mudada, mas uma experiência de cuidado. E é isso que eu levo para minha vida. Pessoas, família, amigos, as pessoas que estão perto. Eu gosto de cuidar, eu gosto de abrir mão. Tipo, para mim não tem problema, só tem água para 2 pessoas, dá para eles. Eu tô bem assim. Então, acho que esse é o meu propósito de vida, vim para cuidar das outras vidas. Mordomia. Ser mordomo, servir as pessoas. Mordomia cristã. Que relato incrível, né? Eu acho que a gente vai aprendendo muito com a vivência e com as experiências de cada ser humano, de cada pessoa que passa aqui pelo podcast, que cada vez mais eu tenho a certeza que você e milhares de pessoas precisam ter acesso a esses conteúdos, a essas histórias, a esses relatos, porque são relatos da vida real que exigiram muita coragem, muita fé, muita predisposição para servir, para honrar, para amar, para se dedicar em prol do próximo. Ela fala que em algum momento, se a ida dela para Israel fosse para ganhar uma única pessoa, já tinha valido a pena. E quantos de nós, né, eu quero abrir essa oportunidade, quantos de nós podemos fazer diferença positiva na vida de pessoas, podemos ir lá e abraçar e só estar do lado, só estar do lado. Você não precisa fazer mais nada, só estar do lado. Às vezes é um aperto de mão, às vezes é um sorriso, às vezes é um abraço,
Às vezes é só fazer uma palhaçada para a pessoa dar risada. Só isso já vai fazer bem para ela. E a gente vive preso nas nossas cadeias, né? Nas nossas crises. E a gente entende que Deus está muito distante, que Deus está muito longe. Na verdade, não. Deus está tão perto, que a gente não consegue enxergar Ele nas pessoas. E você teve essa capacidade de fazer essa jovem, essa mulher, enxergar Deus em você, nas suas atitudes. E eu posso falar para você de uma maneira muito tranquila, muito tranquilo, Kelly, que ela já entendeu as palavras, porque o exemplo arrasta. Sim. Às vezes você não precisa nem falar, só o jeito de você se comportar. Lembra daquele texto em que Eliseu está passando e a mulher está lá na varanda com o esposo, e Eliseu passa e ela fala assim: eu tenho observado esse homem, ele é um santo homem de Deus. Eliseu não tinha parado para falar com ela, mas as atitudes, o comportamento fez essa mulher entender, porque é isso exatamente. Essa é a referência que a gente estava falando aqui quinta-feira passada com o Marcos Assunção. Sim. Né? Ser referência pelo exemplo, exemplo. Você liderar pelo exemplo, né? Você transformar a vida de pessoas, ser um exemplo, né? A gente está precisando, a gente está carente de referências, né? O que de fato, eu te pergunto, o futebol te ensinou sobre ser forte? O que é ser forte para a Kelly? Me ensinou diariamente. Força nos pilares que são ditos aqui, né? Tipo, a gente tem que estar muito, muito, muito preparado. E cada vez que eu achava que eu já era forte, vinha alguma coisa que me obrigava a ser mais forte. E aí tem uma frase que fala que a gente só descobre quão forte nós somos quando nós precisamos ser fortes, né? Então, o dia a dia ali, tipo, de não convocações, ou de lesões, ou de perdas, não perdas minhas, mas perda das pessoas ali que estavam ao meu redor, foram me tornando forte, fisicamente forte, espiritualmente forte, mentalmente forte, e ter a força, como se tem anteriormente, de dizer que você não é tão forte quanto você parece, né? Porque você tem que ter coragem para falar, não, eu não tô legal, não tô bem. Então, eu acho que, no geral, tipo, todas as coisas que eu passei, todas as coisas que eu vivi foram me tornando forte em todos os sentidos, todos os aspectos. Na sua vivência dentro do futebol feminino, o que você acha que precisa acontecer referente para o futebol ser mais visto, embora cresceu muito, né? Hoje está sendo mais investido, as mulheres estão tendo mais oportunidades. Mas o que você acha? Fala, poxa, a gente precisa unir mais para trazer realmente um maior engajamento que já está tendo em vista também que o crescimento é tão notório que 2027 vai ter a Copa do Mundo do futebol feminino aqui no Brasil. Então, isso é uma vitória de vocês, né? Então, isso é de se parabenizar. Mas o que você acha? Falar assim, poxa, a gente precisa de mais aporte, mais ajuda, mais incentivo. Aproveita a oportunidade que você vive dentro desse ambiente do futebol feminino para falar pra gente. Acho que as próprias pessoas que estão ali dentro do futebol, começando, pode ser pelas atletas, por que não? Porque a disputa às vezes é tão grande e eu quero ser melhor que você. Tem vaga, tem posição, tem lugar para todo mundo. Mas não, quer uma pessoa acabar com a outra. Não, eu vou crescer. Não, às vezes você vai crescer, levando outra pessoa, você vai ter mais outra oportunidade de chegar mais longe, mas você não vou falar que tem essa vaga porque vai que só tem essa e aí é melhor eu ir do que essa pessoa aí. Então, ter a mentalidade de ajudar, de eu vou crescer, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Investimento está melhorando, as pessoas estão enxergando, as empresas estão enxergando. Então, hoje eu tive a oportunidade de participar na federação ano passado
de palestra, de curso. Então eu vi que tem captação, tem pessoas para isso hoje em dia. Eu não sabia, eu fui saber lá mesmo. Para arrumar patrocínio para o campeonato. Então, TV, internet, hoje em dia é tudo mais fácil, né? O acesso pelo YouTube, aí tem transmissão pelo YouTube, tem transmissão do Paulista, aí tem transmissão do Brasileiro. As entidades, Federação Paulista, graças a Deus é uma das melhores federações, porque eu já estive na federação também do Rio, e a dificuldade que eu passava lá e via o campeonato como ele é montado. Então, a federação tem apoiado, a própria CBF. Então, acho que um todo ali, mídia, público, as próprias atletas, as próprias comissões, o preparo das pessoas, porque houve uma época em que, futebol feminino é futebol feminino, coloca aí, põe lá, o menino lá fez educação física, coloca ele para dar o treino, coloca lá para chutar a bola para goleira. Não, e hoje tem melhorado, e eu acho que tem que ser isso, as pessoas se capacitarem verdadeiramente. Pegar as pessoas que são ex-atletas mesmo, que tiveram essa vivência, que estiveram ali diretamente com o esporte. Então, experiência, investimento, enxergar a nova geração, e a Federação Paulista tem feito isso, tem torneio sub-12, sub-14, e a gente olha e vê nível ali de qualidade. Minha sobrinha hoje ela tem 10 anos e ela já joga. E eu brinco, eu falo, essa menina vai ser melhor que eu, porque ela é líder e ela comanda. E ela foi uma das pessoas que me inspirou a ser treinadora, que ela falava para mim, titia, você vai demorar muito para parar de jogar? Porque eu queria que você me treinasse. E eu descia com ela ali para treinar os meninos, ela e os meninos na quadra, só que é condomínio que ela mora. Então eu ia treinar ela e mais 2, daqui a pouco tinha 20. E aí eu via eles me obedecendo, e ele fazendo fila, e eles fazendo as coisas, tipo, num prédio que, né, quem ganha fica, 2 gols. Não, eles queriam treinar, realmente, fazer os fundamentos, fazer as coisas. Então, olhar para essa nova geração, investir de verdade nessa nova geração. E eu creio que, tipo, futuramente, a geração da minha sobrinha com 10 anos vai ser muito melhor do que a minha de 10 anos, quando eu tinha 10 anos e comecei a jogar. Basta de um exemplo, você falou aí de fundamento, que a gente vê que muitas das vezes falta fundamento técnico para os atletas, né? Como que você aderiu a esse entendimento? Fala, poxa, eu como atleta eu preciso dominar os fundamentos. Como que você trouxe essa maturidade tão cedo? Porque eu faço essa pergunta mais direcionada para quem nos assiste, principalmente as mulheres, né, que querem se tornar jogadoras de futebol. Como você trouxe esse entendimento? Eu preciso dominar os fundamentos. Essa é a minha primeira treinadora ali do Clube Atlético Juventus, Magali. Ela ensinava muito pra gente os fundamentos. E aí, às vezes, a gente pensava, não, ela tá falando porque tá falando demais. Mas a gente fazia e dava certo e fazia sentido. Então, ela implantou desde cedo isso. E eu sei que eu me tornei uma atleta melhor na minha base, eu ali pequenininha, poder fazer os fundamentos. Se você vai chapar a bola, você tem que bater assim. Se você quer pegar de pé, você tem que bater assim. Se você quer fazer a bola subir, você tem que fazer assim. Para você cabecear, se você fechar o olho... Então, é claro que hoje em dia, nos clubes, as coisas mudaram e cresceram. A gente vai para o curso. Não precisa de treino analítico, né? Eu treino ali paradinho, eu jogar a bola e você cabecear. Não, a atleta tem que aprender jogando. Ela vai aprender a cabecear cabeceando. Eu acho que precisa. Então, quando eu tenho a oportunidade da gente fazer esse mais analítico, eu fico com as atacantes ali, jogadoras de ataque, e o treinador fica com as jogadoras de defesa. Eu gosto de fazer bem assim mesmo. Falar assim, se você fizer assim na bola, vai fazer... As meninas do ataque, a gente está aquecendo e elas querem chapar no ângulo, e a bola no ângulo. Isso eu aprendi com a minha treinadora, eu passo para ela, gente... Vocês não precisam fazer gol bonito, mirar o ângulo. Chuta forte no chão, rasteiro, que é gol do mesmo jeito. E se vocês chutarem forte, rasteiro e errarem, a bola vai no ângulo. Mas se vocês mirar o ângulo e errarem, a bola vai lá em cima, vai na arquibancada, vai longe. Então, vai, capricha. Pega do jeito que tem que pegar, faz do jeito que tem que fazer. Então, acho que os fundamentos, eles são muito importantes. Você saber como fazer. Porque não adianta falar para o menino de 11 anos, você tem que subir, tem que disputar de cabeça. Como?
se eu não ensinei para ele? Então, eu gosto, é uma coisa que eu vou levar comigo, ao menos que o clube proíba. Falar, não, no clube não pode trabalhar assim. De ensinar mesmo, fazer o beabá, assim como eu fui ensinada. Deu certo comigo e com a geração que me acompanhou, então eu não vejo por que não dá certo para essa geração que está vindo. Sem sombra de dúvidas, eu estou de acordo 100% com esse formato, com essa ideia de que é pegando na mão, é mostrando na prática como tem que ser feito, que você melhora um atleta, uma pessoa. Acompanhando ele, eu fiz isso, eu tive isso na minha formação e por isso eu consegui dominar super bem os fundamentos do futebol. Bater, chutar com a perna esquerda, chutar com a perna direita, cabecear bem, bater pênalti, bater falta. Enfim, eu acho que isso foi fazendo exatamente isso. Pum, repetição, com alguém falando para mim, faz desse jeito, é assim, é assim, é assim. Eu acho que isso é incrível. Agora, qual foi, se você teve, Kelly, qual foi uma crença limitante que você teve para quebrar, para continuar crescendo na sua profissão? Algo que em algum momento estava te limitando? Não sei se eu consigo me recordar no momento. Não sei, talvez a próprio tabu em si, né? De mulher não pode jogar. Ai, aqui não tem espaço. Ai, aqui só tem garotos. E, tipo, na minha época, assim, na maioria dos lugares que eu ia, eram só eles. Jogava futebol e jogava na rua, 15 meninos e eu sozinha de menina. E Tava lá. Tava junto. E falava, não, mulher não vai chegar, mulher não vai para lugar nenhum. E não sei se algum dos meninos ali que jogavam comigo chegaram a se profissionalizar. E eu consegui, do jeitinho ali, difícil, suado, mas consegui me tornar profissional do futebol, viver do futebol. E mesmo depois de me aposentar, continuar envolvida ali no futebol. O esporte que a gente abriu aqui esse podcast falando que, né, visto pela sua maioria predominante ali para um esporte masculino. Então, acho que isso em si já é um tabu quebrado, já é um fator que era ali limitador, mas não, por que não posso jogar? Lógico que eu posso jogar sim. Que legal. E tá fluindo tão bem que já foi 1h15 de podcast. 1h15 de podcast, meu Deus, hoje a gente faz umas 3 horas. Faz umas 3 horas. Hoje faz umas 3 horas, não? E indo para os momentos finais do nosso podcast, você queria deixar uma mensagem, falar alguma coisa que no decorrer da conversa nós não abordamos? Você quer deixar uma mensagem, algo que vem do seu coração mesmo? Aproveita, a gente sempre abre esse espaço para a pessoa falar, então abrindo esse espaço, fica à vontade para falar para as pessoas que nos assistem aquilo que você carrega dentro do seu coração. Sim, eu gostaria de falar para as pessoas sonhadoras, não importa se são sonhadoras ali no esporte ou em qualquer outra área da vida, que possam buscar, possam persistir, possam acreditar, crer que vai dar certo, tá preparado, tá pronto. Na vida a gente vai escutar muitos nãos, né? Quando a gente joga, quando a gente, sei lá, quer fazer uma faculdade, quando a gente quer um emprego, quando a gente quer evoluir, nós vamos escutar muitos nãos. Não deixar os nãos te pararem. Seguir, persistir, ir em frente, crer que você pode conquistar. Quando eu cheguei lá em Israel, eu sorri assim, sozinho, falei assim, acreditei tanto que ia dar certo, que eu ia viver meus sonhos, que eu ia pisar nesse lugar. E hoje eu estou aqui. E tantos outros, eu tinha um sonho de me aposentar no Santos, porque foi ali que eu comecei a minha carreira profissional, né? Comecei antes no Clube Atlético Juventus, mas minha carreira profissional é um lugar que eu me apaixonei. E quando eu me apaixono ali com 18 anos, eu falo, quero encerrar minha carreira assim, aqui. E eu achava que ia ser um nascer, viver e no Santos morrer, como diz a música. Mas não, Deus me levou por tantos outros lugares e eu volto de Israel e eu já estou numa idade avançada para um futebol de alto rendimento. E eu, com esse sonho ainda dentro do coração, falei, não quero aposentar no Santos Futebol Clube. Eu vejo um cenário todo preparado ali para eu poder voltar ao Santos com o auge ali dos meus 35 anos, jogando em alta intensidade, podendo fazer mais 2 temporadas para depois me aposentar ali. Então, o que é impossível? Não é, como o Ricardo falou, tudo começa na nossa mente. Então, se a gente pensa, se a gente acredita e batalha para aquilo acontecer, acontece. Então, essa mensagem de tenham fé, creiam e se preparem, porque a oportunidade vem. Uau!
Sorria para a vida. Essa mensagem, ela é poderosa. Sorria para a vida. A vida, ela é um presente de Deus, ela é uma dádiva dos céus para nós. E diante de tudo aquilo que a Kelly compartilhou com a gente, ela fala sobre isso. Sorri para a vida. Quando você cria esse hábito de sorrir, você acaba encontrando as riquezas de Deus na criação. Isso é uma das coisas importantes que a gente precisa fazer, entendendo que nós vamos chorar. É como as estações, né? A gente vai passar por momentos difíceis, a gente vai passar por momentos de alegrias, a gente vai passar por alguns momentos de apreensão, de tensões, mas vamos passar, é uma passagem. E geralmente eles se repetem em algum momento, mas nós precisamos sorrir, deixar a vida mais leve, para que a gente possa encontrar Deus dentro de cada etapa, de cada fase das nossas vidas. Eu acho que nós chegamos no nosso final, no fim do nosso podcast. Né? Só falta falar dos nossos apoiadores, Aham. né? Porque aqui é um time também. Tem o Caio, que está operando, tem as torcedoras que estão aqui presentes. Como que ela chama? Yasmin e Isabelle. Yasmin e Isabelle. E nós também temos as empresas que nos apoiam, que é o Gênesis Açaí, né, Ricardo? Gênesis Açaí são apoiadores do nosso podcast. Eles trabalham com açaís premium, açaís tradicionais e um creme de cupuaçu maravilhoso. Se você quer ser um comercializador do Gênesis Açaí, você pode entrar em contato. Tem potes de 10 litros, tem potes de 5 litros. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar, apesar de estarmos num clima agora bem ameno, frio, entrando aí no inverno. Mas os sabores do Gênesis Açaí você precisa ter na sua casa, porque são maravilhosos, sem sombra de dúvida. A gente consome, e a gente gostaria de agradecer ao Lucas por estar sendo um dos nossos parceiros e apoiadores aqui no podcast A Vida no Esporte. Também dos cafés especiais da família Garcia, que são cafés especiais que essa família trabalha com café há mais de 40 anos, tendo sempre o cuidado de poder levar para a sua mesa os melhores cafés, para que você, que é apreciador, possa degustar, possa ter o prazer de tomar um café. Para você entender, os cafés especiais da família Garcia, eles trabalham com uma torra média de 87 pontos, 3 pontos de torra e 100% arábica. Se você quiser fazer parte do clube também de assinantes, você também pode fazer parte. Lá você vai encontrar diversos sabores, aquele que melhor agrada o seu paladar. Eu tenho certeza que você também vai se apaixonar pelos cafés especiais da família Garcia. Nós agradecemos a família Garcia por também ser um dos nossos apoiadores. E quero agradecer também a Casa Patrício, que é uma moda italiana que tem todo o cuidado especial com você, que se você tem o desejo de causar uma primeira boa impressão, você precisa vestir as roupas da Casa Patrício, que também nos vestem, por sinal, né? Diga-se de passagem. São aqueles responsáveis também por nos vestir, nos deixar sempre bem, encontrando qual é exatamente a imagem que a gente quer transmitir. Isso é muito importante. Então, eu quero agradecer aqui a Casa Patrício, na pessoa do Daniel Patrício, que é um grande amigo. Agradecer os projetos sociais Ricardo Oliveira, tanto da Zona Norte de São Paulo, ali no bairro do Tucuruvi. Não é Tucuruvi. Eu vou lembrar, ali na Zona Norte de São Paulo. Quero agradecer também o projeto social ali em Itapetininga, tá? Que abraçaram o nosso projeto, levando vida para as crianças, gerando oportunidades para eles. Hoje o projeto Ricardo Oliveira está impactando mais de 15 mil famílias e as crianças estão encantadas. Como é bom a gente viver do outro, tendo em vista viver para o outro. O que ela falou é você entrar dentro dessa mordomia, servir, retribuir e entregar para as crianças através do esporte, educando, transformando, servindo, preparando crianças para servir melhor a sociedade. E o projeto da Zona Norte fica ali
no Jardim São Paulo. Então, são, de fato, projetos importantes que têm tratado da saúde emocional, que têm tratado da saúde mental, que têm levado à interação, à diversão e que também têm levado à espiritualidade. A gente gera oportunidades de fato, identificando algum talento, a gente vai dar para eles essa oportunidade deles ingressarem na carreira como atleta profissional e, se Deus quiser, a gente conseguir ser uma ponte para que eles realizem também os sonhos deles. Certo, doutor Carlos? Certo, com certeza. Kelly, antes de finalizar, sempre tem a última pergunta, que eu falo que é a mais difícil de ser respondida. A vida no esporte? A vida no esporte, com certeza. Essa é a última pergunta. Agradecemos muito a sua participação. Tenho certeza que o seu relato, a sua história, a sua experiência, o seu testemunho ajudou muitas pessoas, muitas atletas, pais de atletas, e que Deus abençoe você mais. Muito obrigado. Obrigada, Carlos. Grandemente. Deus te abençoe. Obrigada, muito obrigado pela sua entrega, pela sua dedicação. Faço das palavras do Carlos a minha também. Que Deus abençoe os teus sonhos, que Deus abençoe os teus projetos, que você possa ter muita sabedoria nesse cargo que você exerce hoje, que você possa ter muito êxito em tudo aquilo que você colocar suas mãos, onde você estiver, que Deus possa te dar muito entendimento para você direcionar as pessoas, para você sempre trazer uma palavra de sabedoria no momento certo e oportuno. Que o seu futuro seja um futuro vitorioso cada vez mais, que o seu futuro como treinadora seja impactante e que você continue sendo luz na vida das pessoas, que eu tenho certeza que tem acontecido. Deus te abençoe, muito obrigado. Amém, obrigado a vocês. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau. Até o próximo. Até a próxima.